1 Timóteo, capítulo 1, o verso 7, diz assim: Ora, ao Rei eterno e imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. 1 Timóteo, capítulo 1, o verso 17. 1 Timóteo, é isso que eu falei, cara, 17, não foi o que eu falei. Sabe o que aconteceu? Eu risquei o versículo para dizer, esse aqui eu vou ler, e risquei o número 1. Aí na bolinha só aparece o 7, né? Eu digo, claro que é o 7, está aqui, mas é que eu risquei o número 1. Tu achou, Sabrina? Muito obrigado. Alguém está comigo, pelo menos. 1 Timóteo, capítulo 1, o verso 17, diz: Ora, ao Rei eterno e imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Amém? Agora chamo, não? Amém. Senhor, eu te peço também sobre a tua palavra. Nos abençoa nessa noite. Que teu Espírito, Senhor, venha sobre nós. Que a tua graça, Senhor, venha sobre nós. E que possamos receber de ti e aprender de ti. Instrui-nos. Em nome de Jesus. Amém. Semana passada eu comentei com vocês de que eu queria iniciar uma série sobre cultura de honra. E qual a razão disso? Porque eu acho que nós, como igreja, precisamos crescer e crescer bastante enquanto isso. E quando eu falo igreja, não me refiro à igreja brasileira, o que eu acho que precisamos, mas me refiro sim à nossa família CTF. Eu acho que nós precisamos crescer muito no quesito honra. E não estou dizendo que nós não honramos, não estou dizendo que eu não veja isso acontecer, o que eu estou dizendo é que nós precisamos crescer nisso. O que eu estou dizendo é que nós precisamos desenvolver isso. Eu tenho viajado a alguns lugares, eu tenho visitado algumas igrejas, e em alguns lugares eu não vejo nada disso. Em outros lugares eu fico surpreendido com o coração e o carinho das pessoas no quesito honra. E isso não só comigo, mas com outras pessoas, com o seu colega, com as pessoas, com Deus, com N aspectos. E isso Paulo ministrou para a gente há uns cultos atrás sobre honra. E quando ele começou a ministrar, eu disse, cara, nós precisamos nos debruçar sobre isso, nós precisamos aprender mais sobre isso, nós precisamos crescer mais sobre isso. E eu quero conversar com vocês nessas ministrações, nessa série de ministrações, algumas coisas que a Bíblia fala que nós devemos de honrar, ou algumas pessoas que nós devemos de honrar, né? Não necessariamente coisas, mas pessoas, quem nós devemos de honrar. E a Bíblia ela nos instrui, ela é clara quando ela diz honra este, honra aquele, e tenha honra em relação a. E sobre alguns desses, talvez poderíamos fazer de vários, mas sobre alguns desses eu gostaria de conversar com vocês em uma série, sei lá, 2, 3 cultos, pelo menos 3 ou 4. Já fui aumentando, né? 2, 3 ou 4. Mas nós vamos aí, não mais que 4, mas pelo menos alguns cultos eu gostaria de me debruçar com vocês sobre isso. E o primeiro deles que eu gostaria de conversar com vocês é quem honra, e é o texto que nós lemos: honra e glória a Deus. Deus merece toda a honra. E talvez você vai me dizer assim, cara, isso é óbvio. É ou não é? Isso é muito óbvio que nós devemos de honrar a Deus. Cara, nem sempre obviedade é que de fato nós compreendemos aquilo. Muitas coisas estão na nossa cara e nós não vemos. Muitas coisas estão diante de nós e nós não percebemos. Nós vemos, mas não enxergamos. Nós olhamos, mas não de fato compreendemos aquilo que está acontecendo ao nosso redor. E uma delas, acredito eu, passa pela honra. Primeiro, e trazendo um conceito que o Paulo trouxe para nós, e eu fui pesquisar mesmo, na verdade, honra, a palavra honra em si, ela diz que é pesado, é quando eu coloco um peso, quando eu coloco um valor em algo. Então, quando eu honro alguém, é porque eu começo a colocar valor naquela pessoa. Ela tem algo de valor e eu honro aquilo que ela tem. Então, eu coloco, e aí são dois aspectos dessa palavra pesado, que a mim me faz pensar. A primeira delas é que tem algo nele, tem algo sobre ele que eu preciso honrar.
Outro lado do pesado é que nesse processo de honra, quando eu de fato honro, exige de mim, eu preciso colocar algo, não é só qualquer coisa. Exige de mim algo, me é de uma certa forma pesado, me exige um esforço para que eu possa de fato honrar aquela pessoa. E aí vocês lembram, eu falei semana passada sobre Davi é um cara que entendia esse negócio. E quando eles buscam a água e ele traz, ele diz, não cara, eu não posso beber isso, porque isso aqui teve um custo. As pessoas tiveram um peso, o peso da vida deles, custou a vida deles essa água, e eu não posso beber. E ele então oferece ao Senhor, a quem ele honra, a quem ele tinha essa concepção, ele diz, não cara, eu vou oferecer ao Senhor. Outra vez ele vai fazer uma oferta, e as pessoas dizem, não, pode ser de qualquer... Não. Eu não posso dar qualquer oferta, eu preciso dar uma oferta que tenha um peso. Eu preciso dar uma oferta que me custe algo. Vocês lembram desse texto? Amém? Amém? Isso, fica comigo. Em relação a Deus, ela passa muito por isso. É uma concepção que, principalmente com Deus, ela está intrínseca, esse conceito de honra. Nós vivemos algumas coisas na nossa fase, me permite fazer uma análise nossa natural. No início do século XX, ainda as famílias eram muito patriarcais, eram muito autoritárias. Nós víamos de uma hierarquia muito estrutural, onde o pai, o patriarca ou a matriarca, estava lá no topo da pirâmide e para baixo era o resto. E aí então ninguém questionava pai, ninguém questionava ninguém. Todo mundo tinha um temor sobre os pais, sobre a autoridade dos pais. Ninguém chamava de o tu. Quando tu dizia tu, logo depois do tu, vinha um tapa na boca, ou não era? Não era assim, não? Tu liberava, o tu, já é, só espera, era alguns segundos e vinha o negócio. Porque não se falava isso, não se tinha isso, porque com o pai se tinha respeito. Nós tínhamos um respeito aos pais. Então o pai era alguém que de fato era naquele topo da pirâmide e embaixo vinha a filharada. E foi criado assim, as pessoas foram criadas assim, com esse respeito sobre os pais. Aonde os filhos não questionavam, ninguém falava, minha mãe comenta isso, que várias vezes eles não falavam nada em casa, ninguém na mesa não falava nada, era só o pai que falava, né? O pai e a mãe que falavam, criança não falava nada, criança era burra, né? Tipo, criança, né? Não era uma concepção, é criança, né? É criança. Então, cala a boca, não fala nada, né? E não tinha nenhuma relação muito pessoal, assim, não era uma coisa muito próxima dos filhos. Era algo assim, filho, quanto mais melhor, porque daí o maior cuida do menor, que cuida do menor, que cuida do menor, que cuida do menor, que cuida do menor, e vai cuidando, né? Até a gente cansar de fazer filho. E aí ia, né? Então as famílias eram grandes, e era a estrutura assim. Então não se tinha muita relação. De novo, minha mãe conta de que ela sabia, e foram 13 filhos, né? Ela conta de que ela só sabia quando ela ia ganhar mais um irmãozinho, quando a avó dizia para eles, hoje vocês vão dormir no vizinho, né? Porque ela não contava nem que estava grávida, e minha avó era uma nona, né, daquelas italianas, bem nona, sabe, entendeu qual que era? Então assim, quando ela fazia assim, né, nona, né, bem nona assim, e aí não notava, cara, ela enchia, esvaziava, era a mesma, né, era a mesma. Então foram 13, né, 12 gestações, um é gêmeo, né, mas foram 13, e não notava, cara, quando, vão dormir no vizinho, minha mãe conta que elas, vai vir mais um. Chegava em casa, apareceu a cegonha, né? A cegonha veio, está aqui o bebê, então cuida lá, o maior cuida do menor, que vai cuidando e vai cuidando, 13. Né? E assim, nasceram tudo em casa, né? Os últimos 3 que nasceram no hospital, né? Os outros 10 nasceram tudo em casa. Então era uma relação assim muito impessoal. E aí a sociedade vivia assim, tinha essa concepção. Até que nós vivemos, e quem participou do seminário de paternidade, eu faço essa relação, até que veio na década de 60 o movimento Woodstock, né? Sexo, drogas e rock and roll. Então era uma turma de gente cantando música de rock, andando pelado, fumando maconha, né? Então era assim, era o grito de liberdade, onde eu quero viver a liberdade, eu quero poder ter voz ativa, eu quero que me ouçam, eu quero que as pessoas me ouçam, eu não quero mais ficar quietinho, eu não quero mais ficar oprimido, opresso dentro de casa, eu quero poder falar, eu quero que me ouçam. E aí foram para um outro extremo, né? Foram para aquele outro limite, onde eu não quero ter limite nenhum, né? Eu quero ser livre, eu não quero que ninguém me imponha regra nenhuma, eu não quero que ninguém me imponha limites para mim ficar preso numa caixinha, eu quero ser livre.
E não deu muito certo, né? Aqueles que insistem ainda em viver assim estão vendendo artesanato ali no shopping, não é? Né? Então numa vida assim para poder sobreviver, cara, para poder seguir a vida, porque não deu. E aí a sociedade começou assim, cara, nós não podemos pôr limite nos nossos filhos, porque se nós pormos limites, nós travamos, nós limitamos a sua criatividade. E aí quando foram crescendo, começou a criar monstrinho, né? E aí quando esses monstrinhos cresceram e se tornaram monstrão, eles deram conta, errei, né? Eu me erro, né? Aí digo, errei. Nós vamos ter que ver alguma coisa e achar um meio termo aí para nós podermos criar essas crianças sem privá-los da sua criatividade, mas ao mesmo tempo ensiná-los de que a minha liberdade cruza com a dele, que cruza com a dele, que cruza com a dele, e eu moro numa sociedade. E aí precisamos achar um limite onde o pai, ele é amigo dos filhos, onde eu quero ter relação com os filhos, onde eu quero poder me relacionar com ele, onde eu quero poder sentar com ele, olhar no olho e perguntar, cara, como é que você está? Conta para mim, eu quero estar contigo, e ao mesmo tempo ser pai. Algumas pessoas dizem, cara, eu não quero ser amigo do meu filho, eu sou pai do meu filho, porque ele precisa me ver como pai. Eu entendo você, mas eu quero ser pai e quero ser amigo. Eu quero ser amigo do meu filho e da minha filha, né? Eu tenho um filho e uma filha, onde eles possam encontrar em mim um porto seguro, alguém aonde pode sentar com eles, onde eles podem abrir o coração, onde eu sei o que passa dentro deles, e que se eles tiverem qualquer problema, que eles venham correr para mim, que eles possam me procurar e dizer, pai, fiz bobagem, errei. E que eles vejam em mim alguém que vai ajudá-los nesse processo, que vai corrigi-los pelo erro deles, mas que vai ajudá-los a sair desse perrengue. Não só alguém que vai dar uma cajadada neles, mas que vai ajudá-los a entender o porquê aconteceu o que aconteceu. Então, eu quero ter relação com eles de amigo, eu quero sim que eles sejam meus amigos, eu não quero só que eles me vejam e que me chamem de meu pai lá em cima, eu quero que eles sejam meu amigo, mas tem um momento que eu sou pai, e aí às vezes eu olho e digo, como é que foi? Fica falando com quem mesmo? Porque às vezes parece que o poste está mijando no cachorro, ou não é? Né? Não parece? Eu digo, como é que foi isso aí? Não entendi. Aí a galera fica, entendi, eu continuo sendo filho. Né? Nós não estamos falando de iguais, nós não estamos numa posição de iguais, eu sou pai. Né? E eu vou amá-lo, eu vou corrigi-lo, eu quero que ele encontre em mim um porto seguro, mas eu continuo sendo pai. Né? A Miriam continua sendo mãe, e nós nos relacionamos assim. O que isso tem a ver com Deus? Afinal, comecei com esse papo, né? E foi cair na outra ponta que vocês estão pensando. Eu acho que nós passamos algo muito semelhante na realidade da compreensão nossa teológica de Deus. Deus, antes, ele sempre foi naquele alto sublime trono, pronto para julgar os vivos e os mortos. Se você errasse qualquer coisa, ele vinha te consumir, abria o chão e você era engolido. Então, se você errava, cara, Deus vinha e te consumia. Ele estava assim, parecia que ele estava assim, eu só estou esperando o maluco errar e eu vou vir com tudo. E é assim, era assim, eu me converti num período que ainda era assim. Então, qualquer coisa que acontecia de errado, está em pecado. Tem que estar em pecado. É Deus pesando a mão sobre a vida do indivíduo. Deus está pesando a mão, porque ele deve ter feito alguma coisa de errada. E por quê? Porque a relação das pessoas era impessoal, não era pessoal. Não tinha relacionamento, não tinha intimidade. Deus é aquele Deus lá distante e que deixou uma Bíblia que a gente tem que seguir. Então é o seguinte, deixa eu ver aqui. Não está aqui, tu está rateando, já era. Então não tinha relacionamento. Era um Deus distante, era um Deus longe. E passa muito, quem fez o seminário de paternidade sabe disso, passa muito pela relação nossa que nós tivemos com os nossos pais, a nossa interpretação de Deus. Mas esse é outro papo. E nós transicionamos. À medida que esse movimento Woodstock começou a ganhar força, e no sentido de liberdade, de essas pessoas se converteram, e essa gurizada do sexo, drogas, rock and roll foi se convertendo, e foi também se relacionando com seus filhos, e nós fomos vendo um Deus diferente, um Deus que era amor, um Deus que amava, que estava conosco, que ele era pessoal, um Deus que nos amava realmente, que desejava tocar na gente, que desejava abraçar a gente, como fez com Jesus, como fez com o filho pródigo, como fez com tantos outros que nós vemos na Bíblia, que o pai vai ao encontro e diz, cara, eu te amo, tu é meu filho, eu te amo.
E de repente, antes que nós vimos um Deus tão distante, nós começamos a ler a Bíblia e começamos a ver que não, que esse Deus é um Deus pessoal, é um Deus que deseja nos amar, é um Deus que Ele veio ao nosso encontro e Ele está preocupado mais com o nosso coração do que qualquer outra coisa, que Ele está preocupado não só com a nossa obediência, que sejamos andando tudo certinho, mas Ele quer saber, cara, como é que você está? Como é que está o seu coração? E aí por isso que eu falei na semana passada sobre a intenção do seu coração. Que Ele vem antes de você só cumprir a regra, Ele vem e pergunta para a gente, cara, tem coisa aí que está passando aí que eu estou vendo que não está legal isso aí, cara. Que Ele está preocupado aqui dentro com a gente. E aí quando começou a se falar disso, foi-se para um outro extremo. Aonde tipo, Deus, ó, é meu faixa, velho. Deus é meu faixa. Deus, ó, é nós. Eu com o homem lá em cima, tudo de bom, é nós. E aí eu começo a me relacionar com Ele, o que está muito legal, como meu amigo, e Ele diz, já não vos chamo mais servo, e sim amigo. Lembra o texto de João? Vocês não são mais servos, vocês são meus amigos. Eu quero ter relacionamento com você, eu quero ter intimidade com você, eu quero sentar e quero perguntar como é que foi o seu dia, assim como Ele fazia com Adão. E aí Adão ficava contando história, cara, hoje eu dei o nome do pescoçudo de girafa, do barrigudo de rinoceronte, e aí era o papo deles. Essa relação que Deus deseja, de repente a galera começou a ir para um outro extremo, aonde tudo de boa, é meu faixa, Ele é meu faixa, e a gente está aí tranquilo, vivendo, Ele é meu faixa, e de repente, aquilo que Ele tem para me dizer já não tem mais peso, já não tem mais honra, aquilo que Ele fala já não tem mais, para mim, não tem mais a mesma concepção que antes tinha, um peso quando Ele diz, cara, isso aqui não é legal. Aí antes a gente, quando eu dizia não é legal, o cara assim, ó, dava um frio na espinha. Depois, quando os meus filhos conversam comigo, eu digo para eles assim, cara, isso aqui ó, não é legal, por isso, por isso, por isso. E eu dou a eles, desde pequeno eu tenho procurado criá-los dessa forma, de dar a eles opções de escolha, onde eu digo, pessoal, é o seguinte, à medida que eles foram crescendo, amadurecendo, né, para conseguir fazer, e obviamente eu fui dando escolhas a eles à medida da idade deles, né, dando liberdade de escolha à medida que eles foram desenvolvendo, mas eu chego para eles e eles dizem, pai, posso tal coisa, eu queria fazer tal coisa, eu digo, cara, é o seguinte, se você caminhar por esse caminho, o resultado é esse, se você caminhar por esse caminho, o resultado vai ser esse, qual que você quer? E aí, quando eles tomam decisões, eles não só tomam decisões porque eu mandei eles tomar decisões. Eles tomam decisões porque eles entenderam o porquê eu faço o que faço. E aí foi que eu já contei histórias para vocês, que várias vezes eles dizem, as pessoas chegavam para eles, vocês não fazem porque são crente? Não. A gente não faz porque a gente não quer. Porque a gente sabe que existe algo diferente para se viver e que gera para mim resultado melhor. E por isso eu não faço o que faço. Agora, para eles reagirem assim, eles precisam ver em mim alguém que tem algo para dar para eles. Então, quando eu falo algo, eles precisam parar e ouvir. E vê em mim honra. E vê em mim algo de peso, de valor, aonde eles dizem, cara, para ele me dizer um negócio desse não é qualquer coisa. Então, se ele me coloca e diz, cara, esse caminho é melhor, eu não posso dizer assim, tipo, eu preciso colocar honra. E aí, quando eu vejo isso, está valendo. Quando começa a ver de qualquer jeito, começa a me preocupar, porque eu comecei a perder o coração deles, porque eles já não me veem mais como alguém que pode de fato derramar sobre eles alguma coisa, eles estão me vendo como qualquer um. E eu acho que esse tem sido um dos grandes problemas da igreja hoje. Deus fala, Deus tem muita coisa para falar, Deus tem muita coisa para derramar, mas hoje Deus ele está sendo um faixa, um qualquer um. Cara, Deus é amigo, mas Ele continua sendo Deus. Deus é meu pai, aquele cara que quer me abraçar, aquele cara que quer vir sobre mim e se derramar sobre mim e dizer, cara, vem cá, me conta o teu coração, abre o teu coração para mim. É esse cara, mas Ele também é o pai que corrige a todo que recebe por filho. É aquele que chama e diz, velho, aqui não é um bom caminho para você ir. E se você continuar seguindo esse caminho, cara, vai dar besteira, vai dar caminho de morte.
Então é melhor você parar de fazer isso aí, porque se você continuar indo por ali. E o que a maioria das pessoas hoje na igreja tem a relação delas com Deus? Passa mais ou menos por isso. Ele é meu faixa, então Deus, ele é aquele cara que ele contribui comigo. É aquele cara que ele acrescenta na minha vida. Deus hoje é um cara que ele derrama algumas coisas para mim e ele me dá umas orientações quando eu não sei aonde ir. Então, na verdade, é um cara que caminhando do meu lado. Nós somos quase que pares iguais. Eu não digo isso, até porque seria uma heresia eu falar um negócio desse, mas as minhas atitudes dizem isso. Por isso que eu iniciei falando, talvez a obviedade de honra a Deus não seja tão óbvia assim. Porque as nossas atitudes dizem outra coisa. As nossas atitudes, enquanto aquilo que o Pai tem a falar, diz outra coisa. Porque nós nos colocamos como pares iguais. E Deus é meu faixa, é meu brother, Ele caminha comigo. Então o que Ele tem para dizer é legal. Mas o que Ele tem para dizer é legal, como que é legal o que eu penso. E muitas vezes o que eu penso tem mais importância nas minhas decisões. De novo, eu não falo isso porque seria uma heresia, mas as minhas atitudes afirmam isso. Porque eu simplesmente sigo conforme o desejo do meu coração. E eu tomo atitude, ponto. Mas e o que Deus pensa sobre isso? E o que Deus acha disso? Cara, Deus acha um bocado de coisa. Mas o que Ele acha, hoje não bate muito aqui dentro, não gera aquele negócio, aquele friozinho que antes nós tínhamos. Meu irmão, me escute. Muitas das vezes nós temos medo de tocar nessas coisas, porque nós temos medo de voltar a viver aquela vida religiosa. De fato, tão ruim é aquela vida religiosa, quanto é uma vida sem perspectiva. É ruim uma vida religiosa onde eu só sigo e não entendo por que eu faço o que faço, e Deus está longe, e eu então fico torcendo para que um dia, quem sabe, pela misericórdia de Deus, se eu fizer tudo certinho, Ele pode me chamar e eu vou morar no céu. É ruim viver dessa forma, como também é ruim eu viver de qualquer jeito. Sabendo que Deus é bom, que Deus me ama e que no fim vai dar tudo certo, afinal Deus é amor. Então eu coloco Ele de par igual. Inconscientemente eu coloco Deus do meu lado. E nós vamos caminhar junto, velho. De mão dada. E não tem problema caminhar de mão dada. Ainda caminho com a minha filha. Meu filho não deixa mais, né? Mas a minha filha ainda dá, né? Eu tentei esses dias na escola dele, na escola do Tim. Quando eu saí do carro para dar a mão para ele, ele saiu correndo, não entendi por quê. Eu digo, filho, volta aqui, dá a mão para o pai. Já tinha ido. Mas eu ando de mão dada com a minha filha. E eu gosto disso. Eu posso andar de mão dada com ela. Mas eu ainda sou pai dela. E vou ser pai o resto da vida dela. Não tem o que fazer, tadinha. É ou não é? Não vai ter o que fazer. Eu vou ser. Quando ela crescer, quando o Tim crescer mais, casarem os dois, ter a vida deles, vão ter a vida deles. Mas tem algo dentro de mim, cara, que eu ainda vou debruçar sobre eles. Tem algo dentro dos meus pais que eu preciso me colocar debaixo e dizer, cara, eu gostaria de ouvir o que vocês têm a falar. Não necessariamente preciso obedecê-los. Até porque se eu chegar em casa e dizer assim, Miriam, feijão não faz assim, minha mãe disse que feijão faz assado. Já imaginou como é que vai ser esse negócio, velho? Não vai dar muito certo. Eu não necessariamente preciso obedecê-los mais. Mas honra eu devo para eles o resto, não da vida deles, o resto da minha. Eles podem partir e um dia partirão. E eles podem ter partido e eu estar vivendo 20 anos ainda depois, ainda no meu coração, eu preciso ter honra. Honra. Porque a honra não tem a ver com ele, tem a ver comigo. Em relação a Deus, a mesma coisa, o mais. Ele é meu pai e é meu pai, mas a Ele toda a glória e toda honra. Eu preciso parar e honrá-lo, entender que o que Ele tem para derramar sobre mim, por mais que Ele é esse brother que está comigo, que é meu amigo, é parceirão, mas Ele continua sendo meu pai, Ele continua sendo meu Deus. E aí eu acho que nesse processo todo nós perdemos um pouquinho do conceito chamado temor do Senhor. A gente perdeu isso. Sabe o que quer dizer temor do Senhor? A melhor forma de entender temor do Senhor é através da musiquinha aquela das crianças. Cuidado, mãozinha,
o que pega. Cuidado, olhinho que vê. Porque nisso, não de uma forma religiosa, onde eu saio cuidando do que eu faço, mas às vezes eu estou diante, aí de uma forma muito prática, eu estou diante de poder fazer algo. Eu estou diante de ver algo. Eu estou diante de clicar, por exemplo, num botãozinho na internet que vai me direcionar a um site. E ali, cara, é assim, ó, é a distância de um clique. Tum! E aí naquele momento, o que me barra não é a religiosidade. O que me barra é saber o que o meu pai pensa sobre aquilo. E aí eu digo, cara, o meu pai, ele me disse um dia que isso não é bom. E que isso me conduz a uns caminhos de morte. E porque ele me disse isso, por mais que ele teoricamente não está vendo, eu estou sozinho aqui no quarto, a minha mulher não está vendo, ninguém está vendo, só estou eu aqui. O que me barra é ele. É o temor, é a reverência ao que ele tem a me dizer. E isso começa, assim, de novo, temor, voltando um pouquinho, não é medo de Deus, não pode estar naquele Deus transcendente, não pode estar naquele Deus distante, e aí eu não faço por medo. Nada, querido, que nós venhamos a fazer motivado pelo medo é bom. João diz, o perfeito amor lança fora todo medo. Perfeito amor só tem num lugar, e esse lugar é em Deus. Quando eu encontro o amor do Pai, e eu sou mergulhado nesse amor, o medo sai, porque eu estou pleno nele. A minha vida passa a ser plena, passa a ser completa, porque eu me encontrei em Deus, Deus Pai. O que não significa que eu não venha ter temor, porque temor significa reverência, significa honra. É eu colocar valor sobre. Mas na prática, o que isso significa? Na prática, cara, começa aqui, vamos falar daqui da igreja, que é o que normalmente é a vida da espiritualidade da igreja brasileira. É o culto, infelizmente. Mas a espiritualidade da igreja brasileira, e aí eu não falo de todos, mas de uma boa maioria, é o culto, é a igreja. É isso que acontece aqui. Então deixa eu começar por aqui. Honra a Deus é eu vim aqui e eu disse, cara, nós vamos adorar, nós vamos buscar o Senhor. Beleza, eu vim num culto, eu não vim num show, eu não vim numa apresentação, eu não vim numa palestra, eu vim em um culto. O culto, ele não depende dos caras que tocam, ele não depende do cara que prega, ele depende de mim e unicamente de mim. Então o louvor pode estar ruim demais, a pregação pode ser ruim demais, e aí por isso que a gente comprou essas cadeiras, sabia? Quando a gente comprou cadeira, a gente fez assim, a gente chamou o cara, o pastor Adriano, e disse, Adriano, é o seguinte, o louvor aqui está mais ou menos, a pregação é ruim demais, pelo menos uma cadeira para o pessoal ficar sentado, bem, para aguentar até o fim do culto. Aí eles, cara, eu tenho uma cadeira boa para vocês. Aí a gente paga caro as cadeiras, mas para pelo menos sentar bem. Independe da pregação, independe do louvor. Não é justificativa para ter pregação ruim, louvor ruim. Não estou justificando, não é justificativa. O que eu estou querendo dizer é que não passa por isso. É aqui dentro. De novo, o meu coração. O que está passando aqui dentro? Então eu entro aqui, cara, e aí eu começo a olhar. Está quente. Está frio, está apertado, só tem um banheiro. E aí nós viemos para cá como nós vamos no mercado. Nós viemos para cá como a gente vai no shopping. Nós temos uma mentalidade consumista. E nós viemos no culto buscar o produto chamado fé, que é entregue às pessoas. Então eu estou naquela igreja porque naquele lugar ele me oferece um produto, ele me entrega algo que me satisfaz. E é por isso que eu estou lá, porque ele está suprindo algo para mim. Então eu estou naquela igreja. O dia que aquilo não for mais confortável, que estragar o ar-condicionado, ou que estiver quente e o pastor ser pão duro e não ligar, tipo hoje, e eu estou quase suando aqui, velho, não nada. Não liga? Não.
Eu falei em Gramado, eu recebi no dia 12, dia da criança, um pastor amigo meu mandou aqueles bannerzinhos que manda de WhatsApp, né, que fica mandando para lá e para cá, ele mandou um para nós rir, nós temos um grupo de pastores no WhatsApp, ele mandou para nós rir, ele disse assim, o bannerzinho falava assim, se você saiu da igreja porque não te cumprimentaram, parabéns pelo seu dia. Né? Foi no dia da criança que eles mandaram, só para deixar. Mas pessoas saem da igreja, cara, porque não cumprimentaram. As pessoas, elas deixam de fazer um bocado de coisa porque alguém... Meu querido, de novo, eu não estou justificando ter problema na igreja, eu não estou justificando as pessoas serem antipáticas, eu não estou justificando louvor ruim, pregação ruim. Não me entenda mal, eu não estou falando disso, eu estou falando do nosso coração. Porque às vezes nós entramos por ali, cara, e o louvor está bombando, o pregador está se estribuchando, e a gente não está nem aí. Os caras estão dando o máximo, cara. Passaram horas em oração. E para ver o negócio acontecer. E aí eu sento e digo, cara, hoje eu não estou legal. Eu não estou bem. Então eu não estou bem, então... Eu já avisei, eu não estou bem. Hoje não. E na prática o que isso significa? Honra, lembra? É pesado. Honra é quando exige de mim algo que eu não estou a fim de fazer. É quando exige de mim algo que para mim talvez não está confortável, mas eu vou ter que dar uma esticada. E por que eu estico? Porque nele tem valor. Ele merece esse sacrifício. A Ele toda honra, a Ele toda glória. Então, por mais que eu não esteja com vontade, por mais que para mim está pesado hoje, bom, esse pesado, velho, eu vou sacrificar. E eu vou me colocar e vou adorá-lo. Quantas vezes já aconteceu comigo, e acredito que tenha acontecido com você, de que você está chateado, cara. E nós estamos chateados, acordamos às vezes chateados, sem razão às vezes. Na maioria das vezes é a mulher da gente, mas normalmente não. Né? Não. Desculpa meninas, todo mundo ficou me olhando com um olhão assim, né? E os homens pensaram assim, vai dar problema quando chegar em casa. Né? Brincadeira. Às vezes a gente não tem motivo, cara, acorda de manhã sem motivo. E tá ruim, e não flui. É nessas horas que nós sacrificamos. E por que nós sacrificamos? Por que nós colocamos esforço? Por que nós colocamos o peso? Porque do lado de lá tem valor. Aquele camarada lá, é meu pai. E ele merece esse esforço. Ele merece uma dedicação. Ele merece um comprometimento, seja com o corpo. E eu posso fazer isso, seja no culto, seja na adoração, seja na oferta, e fala disso, Provérbios fala disso, honra ao teu Deus com as primícias de toda a tua renda. É uma forma, sim, de adorarmos e de honrarmos a Deus, através daquilo que Ele nos dá, de dizer, cara, está aqui, eu quero, me esforço para... Também não é o meu tema hoje, mas a Bíblia fala disso, de nós honrarmos a Deus também através disso. Mas deixa eu ser um pouco mais específico na sua casa. Na sua vida, que infelizmente não é na maioria da igreja brasileira, da espiritualidade cotidiana. Normalmente a espiritualidade ela é domingueira, mas a espiritualidade cotidiana, aquela de vida, é que é a expressão de honra. Não é só eu me portar bem no culto, ou eu ficar sentadinho, bonitinho, ou eu ter uma postura legal, ou não deixar meus filhos correr. Não é isso, cara. A espiritualidade verdadeira, de honra, é aquela que acontece em casa. É aquela quando eu não quero ler a Bíblia. E que eu não estou com vontade de ler a Bíblia. E que eu não gosto de ler. E eu tenho que ler esse negócio. E ali que me exige algo. Que eu abro, que seja um versículo. E que me exige muito ler um versículo. Mas me exige muito. E esse sacrifício é o quê? É religiosidade? Não, cara, não confunda isso. Não passa a ler a Bíblia só porque te disseram que tem que ler. Não faz assim. Nós precisamos entender o porquê. Eu não quero só obediência. E aí que Jesus fala, eu não quero só sacrifícios, eu quero misericórdia. Eu quero que vocês tenham coração. Eu quero que tenha vida, que parta de dentro de você algo. E aí de novo, por isso que eu falei semana passada, aqui dentro, é aqui que importa, a intenção do coração.
Eu não quero que você se esforce para ler um versículo, porque a Bíblia diz que nós temos que ler a palavra, tem que se alimentar dela e tal. Não é isso. Mas às vezes vai exigir um esforço que é pesado. E por que vai ser pesado? E por que nós vamos colocar isso que é pesado e vamos fazer? Porque do outro lado tem honra. Lá a pessoa a qual nós fizemos, ela é digna de honra. E aí eu vou me debruçar. E aí eu vou orar. Vou buscar ter vida de oração. Não estou dizendo orar 10 horas, 2 horas. Não estou nem falando de orar 30 minutos. Eu estou falando de orar alguns minutos. De você parar e se relacionar com Deus. De você parar e dizer, Senhor, eu vou parar aqui, para estar contigo. Nós na escola de ministérios temos um negócio chamado soaking, que não tem uma tradução em português e por isso nós não traduzimos, mas ela, basicamente, soak significa mergulhar. Tenta imaginar a concepção de você pegar a esponja e você mergulha na água, e a esponja ela absorve a água que está ao redor. Imagina o pepino que vai dentro da conserva, que ele tem gosto de pepino e você enfia na conserva, deixa ele lá um tempo e depois que você tira, ele tem o gosto do ambiente a qual ele está inserido. Soaking tem essa concepção, onde você para estar diante da glória de Deus, para você se relacionar com Deus, e você fica parado sem fazer nada, simplesmente, Senhor, eu estou aqui porque eu quero estar contigo. E nós ensinamos isso para a galera, para que eles tenham o sabor do céu, para que eles experimentem a glória de Deus, para que eles tenham a mente de Cristo, para que eles saibam o bom perfume de Cristo, para que eles conheçam o céu. Não é 1, nem 2, nem 3, nem 10, nem 20 aluno que chega para a gente e diz, não dá. E por que não dá? Porque toda vez que eu estou deitado, eu fico pensando em alguma outra coisa que eu podia estar fazendo, e é uma perda de tempo eu estar parado aqui, não é? Eu fico deitado aqui, e tipo... E aí teve uma que me dizia assim, o pior dia de soaking é quando lá fora tem sol. Quando está chovendo está de boa. Mas quando lá fora tem sol... Por quê? Porque a gente pensa, podia estar fazendo tanta outra coisa. Aí que entra honra. O soaking poderia ser expresso assim, é a frustração da carne em parar e dizer, eu podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas eu escolhi, de livre e espontânea vontade, estar aqui contigo. Isso é por valor. Isso é honrar a Deus. Eu não estou dizendo que você tem que sair fazendo soaking por aí, não é isso. Mas às vezes, cara, a nossa vida é tão corrida e nós paramos 10 minutos. Meu querido, 10 minutos. Não estou pedindo para você 10 horas, 10 minutos. Talvez para você, alguns digam isso é absurdo, talvez você que está na internet me assistindo, dizendo, 10 minutos é tão pouco, cara. A maioria das pessoas não tira 10 minutos. E uma das razões que eu acredito que elas não tirem 10 minutos, passa pela honra a Deus. Porque Ele é meu parça, Ele está aqui do meu lado. Não importa tanto assim o quanto Ele tem para me dizer. Ele é importante, sabe quando? Quando o sapato aperta. Quando eu não sei para onde correr. Quando eu preciso de ajuda. Velho, pensa num cara de oração. Pensa num cara comprometido. Jejum. Mobiliza a corrente de oração. Porque eu estou num momento de alta precisão, né? Estou precisando muito. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de honra. Eu estou falando de que às vezes Deus diz para você e diz, meu querido, amanhã de manhã eu queria te encontrar às 5 da manhã. E aí você ora e diz, está amarrado o demônio do cão, safado, voz do engano, da confusão, eu te repreendo. O que muda orar às 5 da manhã, às 3 da tarde, às 7 da noite? O que muda? Muda alguma coisa? Deus, Ele ouve melhor? Sabe o que muda? Não é Deus. O que muda é a honra
que nós colocamos e dizemos: Senhor, eu podia estar dormindo nesse frio, velho. Nesse frio. E eu levantei para passar 10 minutos, 30 minutos na tua presença. E eu faço isso porque eu te amo. Porque tem honra. Eu coloco honra nesse camarada aí. Então ele não é qualquer um. Ele não é qualquer um. Ele é alguém que eu coloco valor. E eu coloco tanto valor que ele começou a mudar os meus hábitos. Logo que eu me converti, eu não gosto, até hoje eu tenho dificuldade de ler, eu leio porque precisa. Se não ler, já era, imagina. Eu na minha posição, se eu não ler, estou roubado. Mas não é uma coisa assim que eu penso, por exemplo, no final de semana, tinha uma amiga minha que dizia: cara, não vejo a hora de vir no final de semana. Chega muito trabalho, não vejo chegar a hora de pegar um livro grosso assim e ler. Eu digo: não, pelo amor de Deus. Eu pensava em jogar bola, né? Em dormir, sei lá, fazer qualquer coisa. Ela se imaginava agarrada num livro dessa grossura. Eu não sou esse cara. Não sou esse cara. Mas logo que eu me converti, tinha uma menina que morava com a gente, ela foi conversar com a minha mãe e perguntou: o que aconteceu com o Anderson? Porque ele está lendo. Me exigiu demais isso. Me exigiu demais eu mudar o meu hábito. E por que eu mudei o hábito? Porque eu era religioso? Porque eu o amava. Porque ele tinha honra. E a honra me levava a fazer coisas que eu não faria, que me esticava, que exigia de mim algo. E então exigia, é mais confortável eu estar na minha, é mais confortável eu estar na minha posição. É mais confortável. Mas esse peso, essa esticada que me dá, que me exige algo, quando eu faço para ele, diz: Senhor, eu vou fazer isso, cara, eu vou mesmo. E vou. E me coloco diante de ti e vou dar essa esticada, não a esticada religiosa, mas a esticada de coração, porque eu vejo em ti honra. Eu quero me debruçar sobre ti porque eu te amo. Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E por que o princípio da sabedoria? Porque quando eu coloco valor nele, eu o temo, aquilo que ele tem para me dizer passa a ser importante. Não é mais qualquer coisa. E Deus é a própria sabedoria. É Ele quem dá a sabedoria. A sabedoria só vem dEle. Você pode, cabelinho branco não significa sabedoria. Pode significar experiência, mas não significa sabedoria. Sabedoria só vem do céu. É algo que vem de lá. Tiago diz isso. Quem tem falta, peça a Deus. Vem dEle. O meu desejo nessa noite, nessa primeira série sobre honra, é despertar-nos para honrarmos a Ele. Seja na igreja, seja em casa, seja no teu quarto, seja no teu escritório, seja naquele lugar onde só está você, e que você pode fazer qualquer coisa, e que você pode dar um passo para qualquer direção. Ali, que você está de mãos dadas com Ele, talvez nem perceba, mas que está de mãos dadas com Ele, esteja atento de que o que Ele tem para lhe dizer é importante. A voz que apita aqui dentro, aquela luzinha que acende dentro da gente, chamada Espírito Santo, que fala conosco e diz: pisa no freio, velho, não vai por aí. A gente tem que parar e dizer: opa, é verdade. Por que nós não paramos? Porque eu acho que a igreja transicionou de uma estrutura de religiosidade que era terrível e ruim a um outro extremo. E se a igreja continuar andando nesse outro extremo, insistindo numa liberdade egoísta, egocêntrica, a igreja vai terminar vendendo artesanato lá no shopping. Nós precisamos encontrar o equilíbrio nele, onde Ele é meu amigo, Ele é meu pai, Ele é aquele cara que pega no colo, mas Ele continua sendo meu pai. Ele continua sendo meu Deus. E a Deus toda a honra e toda a glória. Amém? Vamos colocar de pé.